Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. E no vídeo de hoje eu vou resolver a questão do M do ano de 2008, que fala do assunto de distribuição eletrônica aplicada à tabela periódica. A questão ela começa assim: a configuração eletrônica de um átomo X, que eu não conheço, de número de massa A e número atômico Z é X entre colchetes. Determine os valores de Z, que aqui no caso é o número atômico, e de N, e o N aqui não se refere ao número de nêutrons, eu já vou explicar o que significa isso, para que a configuração eletrônica de X entre colchetes NS2, N-1, D10, NP, N mais 1 represente um elemento químico da família dos halogênios. Bom, aqui por dedução, esse N então não se refere ao número de nêutrons, ele vai se referir exatamente a esse N aqui, a esse N dessa distribuição eletrônica genérica. Mas o que significa esse N? O N nada mais é do que o número quântico principal que aparece na distribuição eletrônica. Mas o que esse número quântico principal representa? Por exemplo, se eu escrevo uma configuração eletrônica assim, olha, 1s2, 2s2, 2p6, por exemplo. Quando eu escrevo assim 1s2, o que esse 1 significa? Significa que esses dois elétrons aqui, que estão no subnível S, eles estão no primeiro nível eletrônico. Então, o número quântico principal, ele determina qual é o nível eletrônico ou qual é a camada eletrônica que aqueles elétrons daquele subnível estão localizados. Quando eu escrevo assim 2s2, significa que esses dois elétrons do subnível S, eles estão no segundo nível eletrônico ou na segunda camada eletrônica daquela eletrosfera daquele átomo. E o mesmo vale para cá. 2p6 significa que esses 6 elétrons do subnível P, eles estão localizados no segundo nível eletrônico ou na segunda camada eletrônica daquele átomo, daquela eletrosfera. Então esse aqui é o número quântico principal. Ele vai indicar exatamente isso. O segundo passo é tentar entender o que significa essa distribuição genérica aqui. Ela é genérica porque ela pode ser aplicada, ela é um padrão que é usado, é aplicado para átomos que têm elétrons no subnível S, D e P. E depois vamos tentar entender esse X entre colchetes aqui, o que significa isso. Vamos começar por ele, porque é por uma ordem lógica aqui. Primeiro está mostrando o X e depois a configuração genérica, né? Bom, como é que funciona essa configuração, esse X aí? O que significa isso? Significa o seguinte, por exemplo, quando a gente faz a distribuição eletrônica, a gente pode fazer ela de duas formas. A primeira delas é o seguinte. Aqui, por exemplo, eu tenho um átomo de cloro com número atômico 17. E se ele tem número atômico 17, significa que ele tem 17 elétrons. Normalmente, como é que a gente faz a distribuição eletrônica dele? A gente faz assim, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Essa é a forma mais comum que a gente faz a distribuição eletrônica de um elemento. Só que existe uma outra forma chamada de configuração compacta de gás nobre. Como é que a gente faz essa configuração compacta de gás nobre? Se você consultar a tabela periódica, e nesse caso aqui eu peguei a tabela da prova da UERJ, que eu achei ela bem boa de trabalhar, bem limpa, bem compacta, assim, enfim, boa de trabalhar de uma certa maneira. O que a gente vai observar? Quando eu quero fazer a distribuição eletrônica de um elemento, eu vou olhar primeiro para ele, na tabela periódica, nesse caso aqui é o cloro. Aqui tem o número atômico 17. E eu vou ver o seguinte, qual é o gás nobre que está anterior a ele? Ou seja, qual é o gás nobre que tem número atômico menor que o número atômico do cloro? Se você observar aqui com calma, você vai descobrir que é o neônio, que tem um número atômico menor que o átomo de cloro. E como é que a gente pode fazer a distribuição eletrônica compacta? Se o neônio, que é o gás nobre anterior ao cloro, ele tem número atômico 10, significa que ele tem 10 elétrons para serem distribuídos. Como é que a gente pode fazer isso aqui com cloro? É o seguinte, se eu fosse distribuir os elétrons do neônio, ele seria assim, 1s2, 2s2, 2p6. Porque se você somar isso aqui tudo, eu vou ter 10 elétrons aqui dentro. Se eu fosse fazer a distribuição eletrônica do neônio, ele seria exatamente dessa forma. Então, quando eu for escrever a configuração eletrônica do cloro,
a 9, usando a configuração compacta, eu posso escrever ele da seguinte maneira. Eu vou então colocar entre colchetes o gás nobre anterior a ele, que no caso é o neônio, boto entre colchetes, e em seguida eu vou escrever o restante da configuração eletrônica dele, que é 3s2, 3p5. Agora, qual é a ideia disso? Para que eu tenho que fazer essa configuração eletrônica? Ou melhor, para que inventaram esse treco aqui? Por que eu tenho que fazer? Por que inventaram esse tipo de configuração eletrônica? A normal já não basta? O que acontece? Esse tipo de configuração eletrônica ele é mais interessante. Por quê? Porque ele está concentrando a nossa atenção aqui, ó. Isso aqui é a última camada eletrônica do átomo, que nós chamamos carinhosamente de camada de valência. Agora, por que ele é tão importante a ponto de a gente destacar ela dessa forma? Bom, a camada de valência ela é a última camada do átomo. Se você imaginar bem o modelo lá, o modelo mais simples, o modelo do Bohr, o átomo é como se fosse uma cebola. Você não começa descascando, por exemplo, uma cebola de dentro para fora, mas de fora para dentro. Por que eu estou falando isso? Porque quando uma reação química acontece, ela vai acontecer na parte mais externa da casca da cebola, ou seja, ela acontece na parte mais externa do átomo, porque a parte mais interna não vai interagir. Eu não começo a descascar a cebola de dentro para fora. Então, é essa parte mais externa que vai interagir. E dependendo de quantos elétrons eu tenho e da forma como eles estão arrumados, isso me dá algumas informações muito interessantes. Como, por exemplo, quantas ligações esse átomo vai fazer? Ele vai fazer uma ligação? 2 ligações? 3 ligações? Esse átomo aqui, ele tem uma tendência maior a formar um cátion, a formar um ânion. Se ele formar um cátion, qual vai ser a carga desse cátion? E se ele formar um ânion, qual vai ser a carga desse ânion? Então, a reatividade química dos elementos, dos átomos, ela é guiada, ela é regida pela camada de valência. Então, por isso que é tão importante a gente fazer uma configuração eletrônica que destaque esses elétrons. E aqui a configuração do gás nobre, como os gases nobres são inertes, eles são um pouco reativos, esses átomos aqui eles não vão participar de reação química. Por isso que a gente não expõe eles, por isso que a gente não tem que escrever eles o tempo inteiro. Não fica tão explícito esses elétrons, porque justamente eles não vão participar das reações químicas. Quem vai participar são os elétrons da camada de valência. Então, o primeiro passo foi dado. A gente explicou então o que significa esse X aqui. Esse X, então, é o gás nobre que está anterior a esse elemento aqui que eu não sei qual que é. O segundo passo é tentar entender o que significa esse NS2, N-1D10, NP, N mais 1. O que significa essa configuração genérica? Qual é a interpretação que a gente tem que ter disso? Eu vou pegar um elemento aqui, por exemplo, o germânio, para a gente poder explicar essa configuração genérica. O germânio, deixa eu consertar isso aqui, ficou feio. O germânio, agora ficou um pouco melhor. O germânio ele tem número atômico 32. Quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, eu vou ter a seguinte, olha. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e vou finalizar com 4p2. Agora vamos lá, vamos fazer a configuração compacta do germânio. Se eu consultar a tabela periódica, eu vejo que o germânio está localizado aqui. Germânio. Ele está aqui. Agora vamos lá, vamos olhar os gases nobres. O gás nobre, que é anterior ao germânio e que tem número atômico menor do que ele, é o argônio, 18. Ah, mas o hélio tem número atômico menor. Sim, mas a gente vai usar o gás nobre que está mais próximo o número atômico está mais próximo do elemento que eu estou avaliando. O hélio poderia ser usado? Sim, mas via de regra, o argônio vai ser usado na configuração compacta do germânio. Então observe então que o argônio ele tem número atômico 18, vai ter 18 elétrons. Então o que eu vou fazer agora? Quando eu for fazer a configuração eletrônica do germânio, vamos voltar aqui. Vamos lá, vamos contar 18 elétrons aqui. Então aqui eu vou ter, já está feito,
Ó, aqui eu tenho 2, 4, mais 6, 10, 12, 18. Então, se eu for fazer a configuração eletrônica do argônio, eu vou ter exatamente essa configuração eletrônica aqui, que são 18 elétrons sendo distribuídos, e que esses mesmos 18 elétrons, eles estão representados aqui dentro do germânio. Então, quando eu for reescrever a configuração do germânio, eu vou reescrever da seguinte maneira. Eu vou ter, então, a configuração do argônio, que são os 18 elétrons dele aqui, e o que sobrou, que é a camada de valência. 4s2, perdão, era para ser de preto, para manter a coerência. Então aqui vai ser 4s2, 3d10, 4p2. Agora uma observação aqui. A camada de valência, ela é indicada pelos subníveis que têm o maior número quântico principal. Nesse caso aqui, então, por mais que o 3d10 esteja aqui no meio, a camada de valência ela é representada por 4s2, 4p2. Por quê? Porque esses subníveis são os subníveis que têm o maior número quântico principal. Como aqui é 3D, ele é uma unidade menor, ele não está presente na camada mais externa, na camada de valência. Então aqui então está a configuração compacta do germânio. Agora, por que eu fiz isso? Para a gente fazer um paralelo e tentar entender o que é uma configuração genérica. Observa o seguinte. Aqui, vamos lá. Eu tenho, então, o gás nobre, porque é uma configuração compacta. E aqui eu vou ter já elétrons no subnível S. NS2. Esse N aqui, então, a gente já viu que representa o número quântico principal, que indica a camada eletrônica onde aqueles elétrons estão. Quando eu for escrever o próximo subnível, que é o subnível D, o número quântico principal dele tem que ser uma unidade menor do que o subnível S. Então, se o subnível S é, por exemplo, 5s2, o subnível D, o número quântico dele tem que ser 4d10. A mesma coisa aqui. Não era 4s2? Quando eu for para o subnível D, eu vou escrever 3d10. É sempre uma unidade menor. E depois, quando eu for para o subnível P, eu vou manter o N. Será 4s2, aqui vai ser 4p2. Então, é assim que a gente escreve a configuração genérica. É isso que significa esse N-1. Se você pegar qualquer elemento que tenha elétrons no subnível S, D e P, principalmente se ele estiver perto da camada de valência, o subnível D, se você estiver avaliando a camada de valência, ele vai seguir sempre esse padrão. Então, dito isso, já que a gente já entendeu o que significa essa configuração genérica, agora vamos para a questão propriamente dita. Ele fala que essa configuração tem que representar um elemento químico da família dos halogênios. Agora, o que é um halogênio? O que significa ser um halogênio? Vamos voltar de novo para a nossa tabela periódica. Aqui. Um halogênio ele é um elemento químico que está localizado na família 7A ou no grupo 17, se você quiser a nomenclatura mais moderna. Então, esses elementos aqui, esses átomos, eles são, então, os halogênios. Família 7A ou grupo 17. Eita, aqui ficou, deixa eu apagar que ficou meio esquisito. Nossa, tá decente, né? Então, aqui então, está localizada a família dos halogênios. Agora, vamos lá. Os halogênios, eles têm uma característica na distribuição eletrônica deles. Que característica é essa? E se você observar qualquer halogênio, a configuração eletrônica dele sempre vai terminar em NS2, NP5. Por exemplo, se você não acredita em mim, vamos fazer um exemplo aqui. Se eu pegar o átomo de flúor, por exemplo, flúor tem número atômico 9, 9 elétrons, ele vai ser assim, 1s2, 2s2, 2p5. Observa, ele vai terminar em S2P5. E esse N, o número quântico principal? Se você fizer uma ligação entre a configuração eletrônica e a tabela periódica, o N aqui da camada de valência ele vai indicar o período que esse átomo está localizado.
Então, por exemplo, aqui o flúor está localizado no segundo período da tabela periódica. Então, a configuração da camada de valência dele tem que ser 2s2, 2p5. Porque o N aqui tem que te indicar o período. É o período onde esse elemento está. Então, a gente pode usar a tabela periódica, ou melhor, a gente pode usar a configuração eletrônica para a gente localizar esse elemento dentro da tabela periódica. Por exemplo, o cloro ele é do terceiro período. Então, ele tem que terminar a configuração eletrônica dele em 3s2, 3p5, conforme a gente fez aqui em cima. Ó. Deixa eu voltar aqui um pouco para a primeira parte. Ó, aqui, 3s2, 3p5. Então, isso indica que o átomo de cloro ele é um halogênio, porque ele termina a configuração dele em S2P5, e ele é um halogênio do terceiro período. Por quê? O número quântico principal aqui da camada de valência dele é 3. Então, isso já dá uma boa evidência da localização dele. Agora, vamos lá. Ele quer que essa configuração genérica represente um halogênio. A gente já descobriu, então, que para ser um halogênio, tem que ser NS2, NP5. Aqui, então, já tem o NS2. Falta, então, o NP, o subnível P. Aqui ele diz que o P é N mais 1. Só que isso aqui tudo, a gente descobriu que tem que dar quanto? 5, porque tem que ser NP5. Para N menos 1 dar 5, o valor de N, então, tem que ser igual a 4. Por quê? 4 mais 1 igual a 5. Isso já mata a primeira parte da questão, que ele quer descobrir o valor de N. Então, o valor de N nesse caso aqui tem que ser igual a 5. Quando a gente substitui, então, o valor de N nessa configuração genérica, a gente vai ter a seguinte construção. Aqui eu vou ter o elemento, o gás nobre, que eu ainda não sei qual que é. Aí vai ser NS2. Como N é igual a 4, vai ser 4S2. N menos 1 D10. Como N é 4, 4 menos 1, 3. 3D10. Depois, NP, o N tem que ser, então, 4. 4P, a gente sabe que tem que ser um halogênio, então vai ser 4P5. Tá lá. Então, eu cheguei já numa parte da configuração eletrônica do meu elemento desconhecido. Só que ainda está faltando um detalhe, eu ainda preciso descobrir quem é o X. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, eu já sei que esse elemento ele é um halogênio. Ele é da família 7A ou do grupo 17. Agora, uma outra informação que eu posso ter é que ele é um halogênio do quarto período. Por quê? Porque a configuração eletrônica da camada de valência dele termina em 4s2, 4p5. Então, ele é do quarto período. Se você consultar a tabela periódica, vamos voltar nela de novo. Cadê? Aqui. Ó, elemento do quarto período. Ó. Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período. O halogênio do quarto período, esse elemento é o bromo. É o bromo. E se você olhar com atenção, como é que a gente vai descobrir quem é o X lá da configuração genérica? É só você olhar o gás nobre anterior ao bromo, que é o argônio, que tem número atômico 18. Então, eu posso reescrever essa configuração da seguinte maneira. Já que eu já descobri o gás nobre, aqui então eu vou ter que é o argônio, 4s2, 3d10, 4p5. Então, ele quer descobrir então qual é o número atômico desse elemento. A gente já descobriu então que esse elemento é o bromo, e a gente sabe que o bromo então ele tem número atômico 35. Então, o Z desse elemento é 35. Então, fizemos a letra A. A letra A, então, o Z é igual a 35 e o N é igual a 4. A gente teve que descobrir o N primeiro para depois descobrir qual era o valor do número atômico daquele elemento. E a B agora é mais tranquila. Ele fala o seguinte, B, o elemento químico representado por X. Ele fala que esse elemento químico X, ele tem uma configuração de X cochetes. Bom, a gente já descobriu que o X cochetes é o argônio. Só você ver a relação que a gente fez aqui. O X, então, é o elemento químico argônio. Bom, a configuração do argônio, que tem número atômico 18, ó, vamos lá, o elemento X, vai ser, então, um S2. Deixa eu fazer melhor, ficou meio torto aqui. Pera. Deixa eu acertar.
Vamos lá. O elemento químico X, número de massa A, número atômico Z, vai ser a mesma, ele vai ter a configuração eletrônica do argônio. Então ele vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ou seja, esse elemento químico, então, ele vai ter 18 elétrons. Se ele tem 18 elétrons, ele vai ter que ter, então, 18 prótons. E se ele tem 18 prótons, o número atômico dele, então, vai ser igual a 18. Então, quem é o elemento químico com número atômico 18? É o argônio. Bom, pessoal, então, era essa questão, essa era a questão que eu queria fazer com vocês. Eu queria também pegar para fazer bastante esse resumo, essa revisão do como é que a gente aplica a distribuição eletrônica na tabela periódica, como é que a gente pode usar a distribuição eletrônica para localizar os elementos e como é que a gente consegue interpretar essa distribuição genérica aqui. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, caso algum passo não tenha ficado claro ou tenha ficado alguma coisa confusa, escreve nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. Tá bom, gente? Pessoal, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.